Olá, meus queridos, estamos de volta para a parte 2 dessa aula da semana 21, a última aula do ciclo de 21 semanas de vida vitoriosa. Estamos falando nesse momento sobre o relacionamento discipulador. Eu preciso alcançar pessoas, abençoar pessoas. E aí, qual é a minha missão? A minha missão, a sua missão como homem e mulher de Deus. Preste atenção nisso. Você não tem como missão simplesmente vir para a igreja, ou ensinar algo para alguém, ou pregar na igreja, ou cantar. Isso faz parte do processo, isso é uma bênção, é maravilhoso isso edifica, nos faz crescer, mas a sua missão é fazer o quê? Discípulos, tá? Ganhar pessoas para Jesus, é isso que a Bíblia nos apresenta. E aí algumas características de um discípulo para você pensar. Primeira delas, um discípulo é alguém que é envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. Depois vai ver nessa sequência que João 8, 30, 31, 32 e diante, e conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Então é importante entender isso. O discípulo é aquele que se envolve continuamente, não é aquele que tem algumas porções da palavra em um determinado dia da semana, mas também o discípulo é aquele que está disposto a dar a sua vida pelos outros. João 13, versículos 14, que vai dizer isso. Jesus fala que ele está dando a vida pelos seus discípulos. Dar a vida não é você se expor, não é você colocar em risco a sua integridade física, se for o caso sim, porém não de uma forma tão extrema assim no contexto que vivemos aqui no Brasil, por exemplo. Mas eu me entrego, eu cedo parte da minha vida, eu me disponho, eu entendo que eu estou investindo em alguém, eu abro mão de algo que para mim é importante, necessário, em detrimento do outro. Não estou dizendo para você largar a sua família, não estou dizendo para você ser inconsequente, não é nada disso. Estou dizendo para você que você tem que investir um pouco do seu tempo numa pessoa, doando a sua vida para ele. Mas também é alguém que permanece numa união frutífera com Cristo. Ou seja, eu preciso me alimentar, eu preciso ter do Senhor a substância necessária, os nutrientes necessários para que eu cresça, para que eu possa ceder para o outro. Nenhum cristão debilitado espiritualmente pode abençoar o outro, mas se eu estou unido com Cristo, se eu permaneço nessa união, eu vou abençoar outras pessoas. Mas por que muitas vezes não somos efetivos na evangelização através dos relacionamentos? Eu quero ler para você um texto para você entender melhor isso. 1 Coríntios capítulo 5, 9 a 11 vai dizer o seguinte, na nova tradução na linguagem de hoje. Na outra carta que eu escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois, para evitar essas pessoas, teriam que sair deste mundo. Olha o questionamento aqui de Paulo lá para a igreja de Corinto. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Então preste bem atenção numa coisa. Nós somos chamados para impactar. E nós temos que estar próximo das pessoas, inclusive aqueles que não professam a fé em Jesus. Não estou dizendo para você adotar os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas práticas. Não. Mas eu preciso estar perto deles para que eu possa alcançá-los. Por isso que muitas vezes não somos efetivos. Porque a gente acha que tem que ficar numa bolha, num invólucro, isolados do mundo. Não, Jesus se envolveu. Jesus estava com aqueles que eram pecadores. Inclusive ele foi acusado de comer com pecadores. Então, meu querido, alcance aquela pessoa que trabalha com você, que não tem nenhum princípio cristão, vá até ela, alcance ela, fale do amor de Deus para o seu vizinho, que tem práticas que você muitas vezes questiona, fala para aquele parente que tem atitudes muitas vezes contrárias à Bíblia, mas alcance elas para que você seja efetivo. A diferença entre um membro e um discípulo: o membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro ele apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor a desenvolver o trabalho. O membro ele luta para crescer, o discípulo ele luta para reproduzir. Só olha a diferença aí para você entender do papel de um discípulo. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador dentro da sua possibilidade, no tempo que você tem de disponível para isso. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir para o céu e levar também pessoas com ele. Então Jesus deseja isso de você, Jesus espera isso de você. Faça isso como uma prática normal, natural da sua vida. Por que discipular então? Primeiro porque é uma ordem.
Eu discipulo não porque eu acho legal. Eu discipulo não porque eu vou ser punido por isso, não. Mas é uma ordenança, uma ordem para mim, é uma determinação de Jesus. Então eu quero cumprir, eu quero agradar o meu mestre, então eu discipulo alguém. Também porque o amor de Cristo nos constrange. Constrangeu a mim e eu devo constranger o outro. O constrangimento de levá-lo a uma reflexão. O constrangimento de entender que essa palavra mexeu comigo, mudou minhas estruturas e também pode mudar a vida dele. Mas também eu discipulo porque eu tenho compaixão pelas almas perdidas. Jesus teve compaixão de mim e de você. Jesus teve compaixão dos pecadores. Jesus morreu na cruz por eles. Então nós também podemos e devemos assim fazer, ter compaixão pelas almas perdidas. Onde e como discipular? Através da evangelização discipuladora, quando intencionalmente trabalhamos para alcançar uma pessoa para Cristo e desenvolver com ela o RD. Aqui é a definição técnica, para você entender que nós estamos falando em toda essa aula de número 21, nesse segundo tópico. Agora eu estou trazendo, nesse segundo momento, estou trazendo para você isso, tá? Mas então, conceitualmente está aqui, mas de forma prática. Alcançar aqueles que estão perto de mim, aqueles que eu conheço dia a dia, aqueles que não professam a fé em Jesus, aqueles que estão distantes do Evangelho, ou aqueles que estão se achegando, mas ainda estão no momento de fortalecimento espiritual. Assim deve ser. Eu preciso discipular na força do Espírito Santo. Olha o que diz Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo falando aos irmãos de Colossos, dizendo o seguinte, nós temos um mistério que vai ser transmitido para outras pessoas, e ela alcança gerações e gerações. Outro texto aqui na sequência de Colossenses, diz o seguinte, versículo 28 e 29 agora, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, Paulo dizendo, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, o que nos impulsiona é o Espírito Santo de Deus. Creia no Espírito Santo, busque o Espírito Santo, peça para Ele a direção, entenda isso, compreenda isso. Eu vou botar para você aqui esse texto, eu quero que você grave essa expressão aqui, do versículo 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando que cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço. Paulo, eu me esforço. Você precisa se esforçar, meu irmão. Você precisa dar um passo a mais. Você precisa romper com a dificuldade que você tem. Se você não sabe falar, peça ajuda para a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você tem dificuldade, peça para Deus sabedoria. Peça para a igreja te capacitar. Use o seu pequeno grupo lá, a sua célula. Se você ainda não está numa célula, participe de uma célula, mas se esforce para dar discípulo ao Evangelho, dar discípulo para Cristo e alcançar pessoas, influenciando elas através do amor cristão, influenciando elas a compreenderem que o Evangelho, Cristo Jesus, a graça de Deus é a solução para uma vida perdida, para uma vida que está distante do amor de Deus, uma vida que está sofrendo com a perda de entes queridos, uma vida que está sofrendo com ansiedade, com angústias que assolam a nossa nação e todo o globo terrestre, e se esforce para que essa pessoa seja alcançada, porque é o Espírito Santo que atua poderosamente em você, como atuou na vida de Paulo. E aí então nós seremos influenciadores. Relacionamento influenciador ou discipulador. Aqui é um conceito que não é novo, mas para a gente pensar um pouquinho. Se eu pudesse mudar o título desta aula de número 21, eu diria alcançando vidas, abençoando vidas, tendo uma vida vitoriosa a partir de um relacionamento influenciador. Você pode influenciar vidas, você é um instrumento de Deus, Deus vai usar você poderosamente, você é capaz, com tudo que você tem de dificuldade, com as suas limitações. Os grandes homens e mulheres de Deus eram homens simples, de formação simples, de capacidades limitadas, mas homens usados poderosamente por Deus, com uma palavra de bênção, uma palavra de orientação, uma palavra de instrução, uma palavra de capacitação. Seja um discípulo do Senhor
que influencie vidas, que se relacione criando novos discípulos, mas que se relacione para influenciar vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Daqui a pouco voltaremos para a parte 3 dessa nossa aula de número 21 e vai ser bênção para você. Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Daqui a pouco voltamos.